no chat aí e logo logo a gente inicia, tá bom? Um, dois, três, testando. Só para vocês saberem aí, vocês mesmos, né, podem ativar o microfone de vocês, tá? Quando for ter que fazer alguma pergunta. É bom não deixar ligado porque muito som, que a gente chama de ruído, né, da casa de vocês, de, né, barulho da rua, essas coisas, vai invadir e vai fazer, né, um monte de barulho ao mesmo tempo, vai meio que atrapalhar a escuta de todo mundo, né? Então por isso que a gente deixa o microfone fechado por precaução, só para não ter muito ruído, tá bom? A gente está aguardando a Tati entrar aqui para poder deixar ela como administradora e ela poder compartilhar a tela dela e tudo mais. Tô aqui. Tati, então, ó, eu vou colocar você vou fixar você na tela da aula, tá? Tá, Aí depois você vai poder compartilhar a sua tela também, tá bom. tá? Beleza. Agora eu sou o Hot não. Isso aí no seu nome lá tem uns três pontinhos, né? Você pode fixar a sua tela, se não me engano. Fixar minha tela. É. E na verdade você já está centralizado aqui para mim já, né? Eu acredito que para todo mundo também aí, né, gente? Só confirme isso aí, por favor, via chat. Certo, então,
isso mesmo. O pessoal tá vendo a sua tela já, viu, Tati? Mas tá vendo só o seu nome, Tatiana Souza, porque ainda falta você compartilhar a sua tela, tá? Tá. Ah, o meu áudio tá bom aí? Tô ouvindo bem. Tá baixo, alto? Só tem um chatinho de fundo, mas é tipo... Eu acho que é no meu microfone. Certo. Não sei se ele vai piorar. Já dá pra compartilhar a tela? Já pode, já pode. Vamos ver o que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora você tá compartilhando sua tela toda. Sim. Aí você tem a opção também de deixar o chat no cantinho para você também acompanhando os textos aí, tá bom? Essa vinha aqui, ele vinha aqui, tira lá, eu subir aqui. E lá, vinha, vai colocar a cabeça aqui lá, pra cá. Ixi. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, tá. Você é host, aí você... Bem, tá, o áudio tá aberto. Bem que é melhor para você, tá? Eu tô só acompanhando aqui. Já pode começar? 21 pessoas na sala. Começa agora? Ou não? Aí o chat vai aparecer aqui. A gente tá com um pequeno ruído, mas é questão do microfone aí, tá? Sim. Meu microfone tá ruim? Não, é só um chiadinho, mas deve ser a posição, deve ser o fio do seu microfone, deve estar com algum defeitinho, mas agora parou. Parou? Ele começa e para, né? Agora estabilizou. Estabilizou? É porque acho que é mau contato do meu fone. Certo. Não sei. Pode ser que apareça durante a aula de novo. Deixa eu deixar ele de um jeito que eu não mexo. Aqui. Pode começar aí, viu, Tati? Pode? Fica à vontade. Peraí. Poxa, dá pra ver aqui em cima? Dá pra ver e dá pra ver o mouse, inclusive, com uma bolinha vermelha. Tipo, é aquele o raio laser, sabe? Que você tinha comentado. Aham. É, eu achei... Esse aqui é do Drive mesmo. Então tá, então vamos lá, né? Olá, pessoas que estão me ouvindo aí, porque eu não tô vendo ninguém. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, Eu mesmo. sou daltônico. Oi. Oi. Gente, ó, então, pra começar, assim, eu vou deixar... Pode deixar livre, Luísa, as vozes, tá? Tipo, pra eles se intrometerem na aula. Bom dia. Mas... Ah, não, boa tarde. Cuidado com os chiados, tá? Porque senão eu vou começar a me desconcentrar e achar que o problema é com o meu computador aqui. Tá. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, na última aula a gente falou sobre noções, né? Noções de orientação, para onde a gente vai, como a gente vai. E aí, a partir de agora, a gente vai falar sobre a estrutura da Terra. Como que se formou tudo isso que a gente chama de país, tudo isso que a gente chama de chão. E de estrutura, tudo isso que a gente vê de paisagem, as montanhas, os planaltos, tudo isso que a gente vai ver nessa aula, pelo menos a primeira parte, né? Então, aqui o slide de apresentação trouxe algumas imagens aqui, né? Do Grand Canyon, que é uma transformação física das crostas terrestres, né? Trouxe aqui a Chapada Diamantina também, que é uma transformação. E aqui eu trouxe uma rocha sedimentar aqui da Austrália, né? Então, só para verem que ao passar do tempo, a gente tem aí erosões, né? Transformações físicas das paisagens geográficas, né? Vamos lá, próximo. Bom, aqui é só um adendo de informação, né? Então, a evolução da Terra. A Terra se originou aí há cerca Vou pegar um pra mim. de anos. Muito depois da formação do universo.
que se supõe que tem sido aí surgido há cerca de 13 a 15 bilhões de anos como uma enorme explosão denominada Big Bang, né? Aqui é só por curiosidades, para a gente se situar no tempo, né? Então vamos lá. Aí a gente tem, para mover as transformações, a gente tem os tempos geológicos, né? Vai contar a história da Terra. Até como que chegou até a vida que a gente tem hoje, quais foram as transformações anteriores que fizeram as pressões que a Terra sofreu para que a gente chegasse no mundo atual, né? Os países tudo certinho, localizados onde eles têm que estar localizados, qual foi a forma de vida que se evoluiu até agora, né? Então, essa aula tem um pouquinho, pelo menos esse tópico tem um pouco de evolução e, sei lá, geografia com biologia, né? Então, os tempos geológicos aí é dividido em eras, que são subdivididas em períodos. No slide aqui, a gente tem as nossas eras, que é essa coluna que eu tô apontando aqui com esse laserzinho aqui, certo? Então, vamos para a descrição das nossas eras. Ao começar aqui embaixo, ó, a gente tem a era azoica, que não está escrito aí, mas é uma era sem vida, né? É uma era que não tem nada, só tem transformações da Terra, né? Ela está se agindo consigo mesma, um resfriamento, não sei o quê, pá. Não tem vida, né? Aí, subindo um pouquinho, a gente tem a pré-cambriana, que não está aqui, mas representa aí o Proterozoico e o Arqueano, né? Nessas eras aqui, a gente tem primeiro surgimento do que seria uma vida, né? São algumas bactérias, assim, e tal. Aí a gente tem já uma transformação da crosta terrestre aqui, então tem a aparição já dos Alpes escandinavos, pesquisem aí, de curiosidade, né? E aí, subindo um pouco mais, aqui a gente, do Paleozoico, né? A gente já tem aí a fixação da vida da Terra, né? Então, a gente já tem no Cambriano a difusão da vida, né? No Devoniano, a gente tem a formação da Pangeia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas significa que já a crosta, que a gente chama de países, já está formada em cima do planeta, só que agrupada de uma forma diferente, né? Aqui o Devoniano, né? Então a gente tem as carboníferas, que é o surgimento aí das grandes jazidas de carvão no hemisfério norte também, devido aí também à morte dessas vidas não, né? Desses seres, né? Que a gente sabe que carvão e o petróleo saem de renovação da vida, né? Então, um ser morre, aí se transforma numa matéria orgânica, e isso vai dar aí a vida a vida não, né? Vai dar a transformação do petróleo e depois o carvão, né? Aí a gente tem o Permiliano também, aqui em cima, que aí é o surgimento do carvão no hemisfério sul. Subindo um pouco mais, a gente tem o Mesozoico, né? E aí, tá tudo bem, gente? Tudo. Ah, Tá. Tudo. Tranquilo. eu achei que, sei lá, tinha morrido todo mundo. Então, aí a gente tem o Mesozoico, né? Qualquer dúvida pode dar um grito, tá? Aí que eu paro aqui. Mesozoico. Então, a gente tem aí a fragmentação da Pangeia no Mesozoico. E a gente já aparenta também novas formas de vidas mais especificadas, né? Tipo, com mais especificação, com mais menos simples, mais complexas, né? No caso. Então, a gente tem aí o período Triássico, né? Que aí a Pangeia, ela ainda é continuidade da Pangeia e a aparição dos primeiros mamíferos, certo? Ciência, a Pangeia foi a junção de todos os continentes? Isso, a gente vai falar mais pra frente. Assim, Tá bom?
Já no período Jurássico aqui, Jurássico é isso, né? Tem aí os dinossauros, né? Começa a fragmentação da Pangeia, tá? Aí aqui a gente já tem um dos primeiros derrames que se fala que é vulcânicos, né? Para a criação de outras rochas, né? É isso. Aí a gente vai para o Cretáceo. O Cretáceo aí é a separação da África e América. Aí a linha que se separa esses dois continentes, a gente pode encontrar o pré-sal, que é o que a gente consegue tirar petróleo hoje. Mas a gente vai falar sobre essas separações daqui a pouco, né? Eu só vou passar por essa linha do tempo aqui. E o Cenozoico é a vida recente, né? Tudo que a gente vê hoje é os Andes, Himalaia, tudo isso foi criado nesse período aí, né? Entre essas datas aqui, né? Super grandes. Aí a gente tem as colisões, vai ter os dobramentos modernos. Tudo que a gente conhece de hoje sai desse período Cenozoico, né? Beleza? Dúvidas? Não. Vou prosseguir. Bom, aí a gente tá vendo o nosso continente como ele é hoje, todo mundo dividido aqui, ó, bonitinho, América do Sul no seu lugar, Estados Unidos no seu lugar, a Europa aqui, bonitinho, a África também, os oceanos aqui todos bem organizados, né, com seus nomes bonitinhos, papapá. Isso aqui é o que a gente vê hoje, mas antes não era assim, antes era diferente. Aí agora a gente vai falar sobre a teoria da deriva dos continentes. Deixa eu só me localizar aqui nas minhas anotações. Achei. Bom, a teoria da deriva dos continentes vai contar a história de como que surgiu aí a crosta terrestre, né? Como que os países se espalharam pela Terra. É isso. Aí foi um cara cientista, né, Alfred Wegener, né, de 1912. Ele falou assim, ó, eu acho que foi desse jeito. Aí ele, né, tabelou as datas, né? Então, 230 milhões de anos antes de milhões de anos, os continentes fizeram parte de um supercontinente chamado Pangeia, né, rodeado por um único oceano, que é a Pantalassa, né? Depois de um tempo, a gente tem que a Pangeia se dividiu em dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, né? Certo? E aí, com mais um tempo, aí houve a separação da América do Sul, né? E começou a separar da África também nesse período aqui. E esse gráfico aqui é do mundo atual, né? Aí, só que assim, teve muitos problemas. Como que esse cara achou que isso aconteceu? Ele não tirou da cabeça. Ele fez análises do mundo que a gente já estava aqui, já nessa separação. Ele comparou aspectos morfoclimáticos, morfológicos, de paleontologia, de animais que viveram em outros países que estavam, por exemplo, analisou a floresta amazônica, não, um exemplo melhor, alguma coisa paleológica daqui de São Paulo comparada a alguma região da África. Aí ele notou que esse fato estava aqui em São Paulo e também estava numa região do continente africano. Aí ele ficou grilado, falou, ué, então se a gente tem fatores iguais em locais diferentes, isso quer dizer que esses locais um dia estiveram juntos. E aí, a partir daí que ele formulou essa teoria. Porém, contudo, essa teoria foi jogada no lixo. Por quê? Porque os caras da academia não aceitaram. Porque ele não conseguiu responder o motivo. Por que essa crosta anda pela Terra? Por que ela fica flutuando? Não faz sentido. Se tudo é fixo, por que ela flutua? Né? Nessa época, eles não tinham tanta tecnologia para saber que mais internamente do planeta Terra existe densidades, tem coisas que têm densidades diferentes que podem fazer um movimento dessa crosta. Só que enquanto esse cara ainda não tinha essa tecnologia, a teoria dele foi banida. Porém, assim, depois de 30 anos, a gente teve aí a Segunda Guerra Mundial. Aí
eles criaram tecnologias para se proteger do adversário, né? Tipo sonda, tal, que o navio anda por cima do mar e ele começa a sondar quem é submarino do adversário que vem por baixo, né? Com essa tecnologia, um outro cara conseguiu provar, fazer análises subterrâneas e de dentro do oceano para provar que sim, existe coisas para além da nossa crosta terrestre que faz o movimento dessa crosta. Então aí ele retomou a teoria da deriva dos continentes e conseguiu provar que realmente existe coisas não, né? Elementos e uma densidade diferente do interior da Terra que faz essa crosta se movimentar, né? Aí eu coloquei aqui no slide. Vocês entenderam a historinha? Sim. Sim. Tá. Então, aí, o próximo slide eu mostrei o quê? Vou mostrar a tecnologia. Eles usaram esse Bashikafo aqui, tipo, uma sonda gigante que vai até o fundo do oceano e consegue determinar aí as densidades das coisas, né? Do que tá no interior. Aí eu coloquei um sonar, que também é tipo um armamento de guerra, mas assim, serviu também para captar e analisar esse interior da Terra, né? Bem interessante. Então, o sonar é um equipamento de guerra? Foi desenvolvido para guerra, para ver se você tem submarinos por baixo dos adversários. Certo? Vou passar, hein, gente. Bom, então agora a gente vai ver aí. Ai, cadê? A estrutura da Terra. Se alguém escrever alguma coisa no chat, você me avisa, porque eu acho que eu não tô vendo aqui. Não tô vendo nada no chat. Mas vocês me avisam. Bom, aí a gente vai para a estrutura da Terra, né? Como eu estava falando, essa tecnologia conseguiu aí fazer uma análise sobre a estrutura da Terra, o que tinha para além da nossa crosta terrestre, além dos nossos oceanos, certo? Então, a gente tem a camada da Terra. Olhando para a composição química, que quer dizer o quão quente, quanto de calor tem nessas camadas e o quão denso é essas camadas. Isso vai determinar se o núcleo é mais pesado, então quanto mais para cima aqui a gente tem maiores densidades, para baixo a gente tem poucas densidades, certo? Igual na química mesmo. Aí a gente olhando aqui a propriedade física, né, que quer dizer pra gente, assim, o quanto de minério é formado aqui, o que tem de composição física, se tem minério, se tem partículas, o que a gente tem aí, tá? Mais ou menos isso. Vou falar com mais atenção aqui. Então aí a Terra, é formada por diferentes camadas, né? A crosta, que eu estou sempre falando aqui, é constituída de materiais mais leves, né? O manto camadas intermediárias e o núcleo é formado por materiais mais densos. Então, o que eu falei antes está errado, né? Então, aqui, quanto mais para cima, é menos denso, são mais leves. Quanto mais para baixo, é mais denso, tá? Só para não confundir. Então, a gente vai olhar a composição física agora, né? E aí tem uma outra divisão. As duas primeiras aqui, litosferas e astenosferas, são o manto superior, né? Então, a litosfera é uma camada rochosa, que mede aí 70 a 100 quilômetros de profundidade, e inclui a crosta continental e oceânica. E parte do maior manto superior, né? O manto litosférico, formado por placas rígidas e móveis, as placas tectônicas, que deslizam sobre a camada. A camada essa aqui, que se desliza é a astenosfera. É essa parte que foi crucial para a decisão da retomada da teoria da deriva continental. Existe uma camada chamada astenosfera, que onde
tem materiais em estado de semifusão. Então, o que que é fusão mesmo? É sair do estado sólido para o estado líquido, não é isso? Se não me engano, é. Então, a gente tem aí uma fase onde você tem coisas cremosas, vamos falar assim, um pouco mais cremosos. E é isso que vai fazer a movimentação das placas tectônicas, tá? Bom, prosseguindo, a gente tem a mesosfera, né, que abrange aí a outra parte do manto superior, e a endosfera, núcleo externo e interno, é a parte mais profunda, formada por níquel e... não escrevi, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Níquel e ferro. Ah, escrevi sim. Certo, gente? Dúvida aqui? Não. Não? Beleza. Não. Não. Tá certo. Vamos passar. Aí, falando de crosta, a gente vai um pouquinho de crosta, né? Então, a crosta é formada por rochas e minerais, né? As rochas podem ser definidas como agrupamentos de minerais que, por sua vez, são compostos de elementos químicos. Então, aí, antes, para eu não fazer o desserviço da geografia, então, antes de mais nada, não é pedra, é rocha. Então, pedra de construção é uma rocha. O senso comum transformou em pedra, tá? Mas é só para vocês saberem, tá? A gente dá risada. Mas, no final, é isso. Não existe pedra, mas é rocha, tá? Mas aí vocês vão falar pedra, eu sei, mas é só para vocês nunca mais esquecerem. É rocha. Vamos falar sobre as rochas agora. Então, a gente tem aí vários tipos de rochas, certo? A gente tem rochas magmáticas ou as ígneas, certo? Então, elas formam-se pelo resfriamento e pela solidificação do magma, o material em estado de fusão de que é construído o manto. Então, elas tendem a formar cristais. Assim, essas rochas podem ser chamadas de cristalinas, né? Então, eu coloquei aqui na imagem, a gente tem grabro, tem o granito é mais fácil de ver, tem na pia de vocês, é granito. Às vezes tem umas faixas, assim, que divide, não sei, né, se tem na casa de vocês, divide os cômodos ou a entrada da casa, assim, tem uma pedra de granito para começar depois os pisos. Ali é tudo granito, né? A pia, o que mais? Acabamento de... Assim, tem várias coisas, vocês pesquisam, mas o que a gente mais vê é o granito dentro de casa, que é no caso da pia, né? Então, vamos lá para a classificação. Tem as intrusivas ou a plutônicas, né? E aí é quando o magma se resfria lentamente nas profundezas da Terra. Então, o granito e o diorito. Como é esfriada de forma lenta, é possível criar esses cristais aqui que a gente está vendo, né? Esses cristalzinhos pequititicos, certo? Aí tem as extrusivas. Aí por que eu falei desses cristais? Porque a gente vai chegar numa fase que vai começar a confundir esse granito aqui com uma outra pedra, que é interessante, que eu trouxe para vocês. As extrusivas ou vulcânicas, formadas pelo magma expelido pelas erupções vulcânicas. Aí a gente tem o basalto e a obsidiana, que eu não achei. Mas essa aqui é tipo um magma resfriado, tá? Dúvidas? Não. Não. Vou passar. Não. Nenhuma. Beleza. A gente tem aqui as rochas sedimentares, né? Elas são formadas a partir da compactação de sedimentos oriundos da erosão. Erosão aqui eu coloquei, né? Então, desgaste terrestre, ainda superfície terrestre, com ações mecânicas, químicas, da água. A gente vai ver tudo isso mais pra frente. Também não é hoje, é uma próxima aula. Mas é esse desgaste sofrido fisicamente, quimicamente, sobre a rocha, né? Então, ela era uma rocha diferente antes, ela virou sedimentar. Né? Então, elas derivam de rochas que sofrem processos erosivos. Areia, calcário e arenito. Né? Então, aqui estão as rochas que sofreram esse tipo de
essa erosão, tá? As sedimentares são fáceis. Aí aqui eu trouxe as rochas metamórficas. As rochas metamórficas foram originalmente rochas magmáticas, sedimentares ou metamórficas em si, né? Que pela ação do calor ou pela pressão existente no interior da Terra adquiriram uma outra estrutura. Exemplo, o gneisses e o mármore. Aí eu trouxe aqui a diferença do mármore e do granito, porque todo mundo acha que mármore é granito, mas na verdade não. Quando você olha aqui, o granito tem os cristais, né, que formam esses grandes pontinhos aí, que vai fazer a diferença. O mármore não, o mármore é uma pedra mais lisa, não tem esses grãos assim, bem fixados, parece mais... No mármore parece mais umas linhas, umas curvas assim, parece que foi manchada por uma tinta, em linhas assim, tal, para vocês verem a diferença, porque o acabamento dela na vida real são parecidos, são lisas, bonitas, assim, inclusive. Mas a origem delas são diferentes, apesar da... Tudo é diferente, né? Mas se semelha ao ver, assim, né? Aqui eu trouxe um mármore. Esse aqui é uma pedra de mármore. Esse aqui é o gneiss, certo? Aí eu trouxe aqui o ciclo das rochas, né? Essa imagem eu tirei do meu livro, que eu uso para estudar, para dar essas aulas para vocês, né? Então é isso. Aí aqui o ciclo é simples, né? As rochas magmáticas são fundidas. Se você fundir uma rocha de rendimento, ela vai voltar para ser um magma, certo? E aqui você tem o ciclo. As rochas magmáticas, sobre metamorfismo, vira as metamórficas. As rochas sedimentares, sobre metamorfismo, viram as rochas metamórficas, né? As magmáticas, sofrendo erosão pelo transporte, elas viram sedimentares. Das sedimentares, por diagênese, que é uma transformação também que a gente vai falar só na próxima aula, também vira sedimentares. Né? Aqui a sedimentação quer dizer as pelugens e as coisas que ficam pelo ar, né? Películas e grãos de rochas que ficam pelo ar. Né? E é isso. Aí a cristalização do magma vira uma rocha magmática e a fusão dessa rocha magmática vira um magma. A rocha metamórfica aqui, por erosão também, vira um sedimentar. Vira uma areia, alguma coisa assim, certo? Aí tá escrito aqui, ó, transformação dos sedimentos desde o início do seu depósito. É diagênese, tá bom? Certo, gente? Sim. Então, vou passar. Então, a gente tem aí a estrutura geológica. É uma aula bem técnica hoje. Tudo isso vai ajudar a gente a entender a geografia e o Brasil inteiro. Isso é bom, isso é bom. Vamos lá. Então, assim, podemos chamar de estrutura geológica o conjunto de diferentes rochas de um lugar e vários processos por elas sofridos, o que dá aos terrenos desse lugar uma característica própria. Então, agora a gente vai falar sobre características dos terrenos, né? Aí, você tem eu coloquei dois tipos de terrenos aí. Coloquei os cratos e plataformas, né? São rochas magmáticas e metamórficas, muito antigas, na era pré-cambriana e paleozoica. Apresentam-se desgastadas e com baixa latitude, porque sofrem forte processo erosivo. E essas aí são áreas ricas em recursos minerais. Aí no Brasil a gente tem o Craton da Guiana, e no sul da Amazônica e a plataforma de São Francisco. E são regiões que geralmente costumam ter polos de mineração, né? Tanto é que a Amazônia hoje se discute bastante aí a extração desses minérios, né? Devido a essa estrutura terrestre
essa estrutura do terreno que a Amazônia tem. Aí a gente tem as bacias sedimentares, né, são preenchidas pelos sedimentos que foram das rochas sedimentares. Essas áreas são chamadas de bacias sedimentares, certo? Nessas bacias, a gente tem os fósseis, né, os combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo. E aí, esses aí são encontrados nessa estrutura. E no Brasil, a gente tem a bacia da Amazônica, do meio do norte até o Pantanal. São bacias sedimentares. Certo? Consegue explicar de novo bacias sedimentares para mim? Eu tava anotando, eu perdi. Olha, Essas bacias, pode falar. elas se cruzam com outras? Sim, não tem limites. Não tem um limite, assim, para elas. Porque elas foram criadas conforme a evolução sabe? Como é sedimentar, então ela sofreu muita erosão e essa sedimentação foi de rochas anteriores. E aí, assim, né, conforme a evolução da Terra, você tem o quê? Morte de seres vivos. Então, tudo isso vai transformar em um terreno, assim, diferenciado, que aí a gente vai achar o carvão e o petróleo no caso, né? E aí vai ter esse tipo de minério, e aí que vai ser denominado aí as bacias sedimentares. Elas não têm limites, elas saem assim, né? Não saem assim, né? Tem evolução e com a evolução elas ficam num lugar só, elas não vão saindo, né? Não tem limites. Entendi, obrigado. Então, para retomar, então, as bacias sedimentares, né, são preenchidas pelos sedimentos que foram de rochas sedimentares. Aí, conforme vai passando o tempo, esses sedimentos vão caindo e vai formando uma bacia sedimentar, né? Que aí são feitos sedimentos, certo? Não esqueçam, são bacias sedimentares que possuem petróleo e carvão. Importante. Vou passar. Tá certo? Aí, a gente também tem outras formas que modificam nossas paisagens, que são os dobramentos, né? Aí eu trouxe aqui os dobramentos antigos e modernos. Trata-se das formações mais recentes da crosta terrestre, surgido do choque das placas ocorrido entre o fim da era Mesozoica e o início da Cenozoica. Então, assim, dobramentos, que são essas montanhas, são alguns planaltos que a gente tem, né, que é formado por esses dobramentos. Então, o choque entre as placas tectônicas, elas vão transformando o que a gente chama hoje de paisagem, né? Então, na imagem aqui, eu trouxe uma formação de dobramento moderno, aqui, aí a gente tem um choque de duas placas tectônicas aqui, que causou aí a subdicção de uma placa para cima e outra para baixo aqui. E aí, com essa pressão aqui, a gente vem esses dobramentos modernos, e poderíamos chamar de montanhas, né? Aí aqui a gente tem um dobramento também. Você tem a pressão interior dos dois lados, porém, tipo, uma não se expande para a outra, né? Por causa do limite terrestre. Então, elas meio que vão se apertando até que sai aqui o vulcão, né? Um elemento do magma. E elas vão se apertando mesmo. E vai transformando o que a gente chama de paisagem, né? Então, a gente tem aqui dobramentos antigos, né? Que deram origem à Serra do Mar e Serra da Mantiqueira no Brasil. A Chapada Diamantina, na Bahia. Tem que colocar em letra maiúscula aqui, esqueci. E a Serra, olha só, tudo errado, do Espinhaço, em Minas Gerais, certo? Dobramentos modernos ocorreram na era terciária e deram origem às mais altas cadeias de montanhas da Terra Himalaia, Andes, tal, e as Rochosas, certo? Vou passar. Certo. Certo. Então, a gente agora vamos falar de teoria da placa tectônica.
Falar sobre isso. Então, assim, essas placas flutuam sobre um substrato pastoso chamado astenosfera. Lembram? Lembram sim. Então, aí aqui a gente tem a imagem, né? Que mostra aqui as placas que envolvem o país, né? A gente tem uma placa Nazca aqui, né? Essa aqui que vai ter uma fossa entre o Peru e o Chile. A gente tem essa placa do Pacífico, tem uma placa da África. Aqui no final, aqui tudo lá, aqui a placa euroasiática. O que eu ia falar? Aqui, entre os limites, assim, quanto mais perto dessas placas, os limites dessa placa tá perto dos países, são países que têm um problema de terremotos, erupções e abalos sísmicos, né? Que chama. Então, assim, percebe que o Brasil fala assim, a gente está livre dos terremotos. Estamos. Na teoria estamos assim, agora não sei. Na realidade, né? Se acontecer algum problema, a gente vai sofrer, mas acho que a gente sofre bem pouco. Em comparação aqui, o outro lado da América do Sul, que está mais próximo, né? Bom, é isso. Vou passar para o próximo. Aí, assim, os limites, tá falando dos limites, né? O que acontece nos limites das placas tectônicas? Quais são as forças? Caiu alguma coisa aí. Alguma coisa caiu de alguém. Tá tudo bem aí? Não sei, que era a minha tela. Ô, santo. Pode apagar aí quem riscou a minha tela. Aí, valeu. Então, continuando. Eita. Cuidado, gente. Você tá falando de placas tectônicas e na casa dela tá quebrando tudo. Tá tendo um terremoto lá. Sim. Bom, vou continuar. Então, a gente... Oi? Gente, só pedir pra Isabela. A Isabela tá com o microfone dela aberto. É lá que tá vindo esse barulho. Se ela puder clicar no microfonezinho pra fechar o áudio dela. Isa, fecha seu microfone. Fechou? Acho que fechou, né? Acho que sim. Então, vamos lá. Então, a gente tá falando dos limites, né, das placas tectônicas. Aí a gente vai falar o que acontece mais ou menos nesses limites. Né? Os pontos de limites de encontro entre as placas. Esses são os limites das placas tectônicas. O que significa, né? São pontos de limites entre as placas. Apareceu uma mensagem aqui. Tá. Principais limites, principais tipos de limites, né? Então, a gente tem os limites convergentes, são limites de destruição. Essas placas irão se encontrar e irão se destruir, certo? São zonas de subducção, onde as placas se encontram e colidem. Subducção quer dizer que, assim, uma irá ir sobre a outra, vai, tipo, uma mergulhar em cima da outra. E aí, uma vai mergulhar por baixo e esse encontro vai ter uma destruição. Dá para entender o que é subducção? Uma vai por baixo e a outra vai vir de frontal. Mais ou menos assim, essa é a ideia. Como assim? Como assim? Desculpa. Uma das placas, ela vai vir, vai colidir entre a outra. Uhum. Aqui a gente tem uma oceânica e uma continental, certo? Certo. Então, essa aqui é a continental. E essa aqui vai vir a oceânica. A oceânica, ela vai, com a pressão, ela vai descer. Enquanto a crosta terrestre, ela vai colidir de frente. Entendeu? Uma delas sempre vai mergulhar por baixo. E a outra vai retornar a colidir. Entendeu? Uma sempre vai mergulhar. Tá? Tá bom. Aí eu trouxe aqui a convergência da crosta oceânica e crosta continental, porque eu acabei de explicar, né? Aí também chamada de margem
continental ativa, que vai formar as fossas abissais, que são esses, parece que é um degrau, né, do mar que tem entre essas duas crostas, certo? Aí tem aqui, eu coloquei como exemplo a fossa do Peru-Chile, dá para pesquisar também, que aí é onde teve a colisão da Nazca, que mergulhou sobre a placa do sul da América. E aí o Andes também, ele é formado a partir dessa, eu coloquei aqui antes, né? É a partir dessa convergência. Tá? Dúvidas? Não. 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 Vou passar. Aí eu trouxe também a convergência crosta oceânica e crosta oceânica. As duas crostas se encontrando. Tá vendo aqui, ó? Sempre uma vai vir por baixo, né? Uma desceu, ó. Isso aqui é a imagem do meu livro também. Uma desceu e a outra veio por cima, né? Aí aqui vai formar os arcos vulcânicos, né? Como é crosta oceânica, abaixo do oceano a gente já tem uma litosfera aqui e uma camada de magma para subir, né? Com esses abalos aqui, com esse abalo aqui, entre essa crosta aqui e toda essa estrutura, a gente vai ter subida de magma aqui, ó, por causa dessa pressão causada aqui com essa placa. Então a gente tem aqui as Ilhas Marianas. Eu ia colocar aqui a imagem, mas eu não achei uma diferença assim para mostrar. Mas aí depois vocês pesquisam. E aqui é a fusão, a colidição das placas do Pacífico e a placa da Filipina. Certo? Certo. Certo. Acho que certo. Opa, tem um Acho. perdido aqui, ó. Eu acho que eu me perdi, mas... Não, tá certo, tudo bem. Tá bem? Tá Vou bem. provar. Não, tá. Ó, trouxe a convergência crosta continental. Não reparem no erro gramática. Eu vou corrigir antes de subir. Crosta continental e crosta continental. Duas crostas juntas agora, tá? Nesse caso aqui, ele é diferente. Às vezes, não vai ter uma... Deixa eu ver aqui, ó. Às vezes a placa não vai uma por baixo nem outra por cima, sabe? Elas vão se sobrepor. Elas vão ficar um pouco mais intactas, mas com tanta pressão que vai ter, tanto desse lado quanto desse lado aqui, elas não se movimentam tanto e aí uma vai ficar uma em cima da outra, tipo, sei lá. Mas como assim vão sobrepor? Elas não vai, tipo... Lembra que na outras imagens uma descia e a outra colidia? Tá vendo? Sim. Nesse caso, elas vão... essa crosta continental aqui, ela não vai por baixo. Ela vai continuar no mesmo lugar que ela tá. Ela pode ter alguma fissura, mas ela não vai entrar aqui embaixo. Essa daqui vai colidir e vai subir por cima. Então, eu coloquei aqui, né? Vai se sobrepor-se a outra no movimento de abdução. Esse movimento aqui são zonas de convergência, né? Entre duas placas. Eu anotei aqui. A placa, uma das placas continentais vai ficar sobre a outra, que vai apertar, vão se apertar. Elas não vão passar uma por baixo nem outra por cima, sabe? Igual eu tô falando antes. Assim, vai uma por baixo. Não, essas duas vão se, tipo, bater de frente, praticamente. Entendeu? Elas não vão passar uma por baixo nem uma por cima, certo? Assim, entendi Elas agora. meio que vão colidir entre elas. E aí, a gente tem a criação das cadeias de montanhas e tudo mais. O Himalaia foi feito assim, né? Foi feito, né? Ele surgiu desse jeito. Agora aqui eu trouxe os limites divergentes, que são limites de renovação. Lá na frente eu falei, limites convergentes são limites de destruição. Então, ele vai destruir as crostas, tanto oceânica quanto continental.
A gente vai, nesse caso aqui, a gente vai ter a destruição de parte das crossas, que elas vão meio que colidir de frente, praticamente. Entendeu? Aí aqui a gente vai falar de divergentes, que são limites que vai ser renovados. Que vai, tipo, criar uma nova planície, um novo chão, né? Vamos falar assim. Um novo chão. Né? A expansão delas são diferentes. Então, aí são também chamadas de cristas em expansão ou margens construtivas. Então, elas vão se construir, vai modificar, criando uma nova paisagem. Né? Então, aqui coloquei os exemplos das cordilheiras submarinas, no nível Atlântico e nível Pacífico. Né? Então, aqui, ó, na imagem, a gente vê o quê? A gente vê a expansão. As crostas aqui estão se expandindo, estão se afastando. Então, é óbvio que ao se afastar dessas placas, o que vai subir é magma. É a atenosfera aqui, essa região de semifusão aqui. Então, tanto é que a imagem mostra aqui um ponto onde essa crosta aqui está se afastando e a gente está tendo uma erupção aqui, né? Mais ou menos isso. Aí, então, sobe essa atenosfera, como a gente tem o mar, né? Você tem aí o esfriamento desse mar, e então você cria uma nova estrutura dessa parte do oceano. Fácil. Aqui é os limites transformantes, né? A área que permanece constante. Aí você tem a fissura entre as placas de forma horizontal. Elas não vão colidir de frente, nenhuma vai subir em cima da outra. Elas vão ficar meio que raspando uma na outra. Vai e volta. Vai meio que raspando, né? Aí nesses casos, você não tem destruição e nem formação de novas crostas. Essas fissuras que eles fazem, tipo, que elas vão fazer, elas vão causar terremotos aí em grande proporção e geralmente as falhas transformantes estão no fundo do oceano. Então eu trouxe aqui a falha de San Andreas, lá na Califórnia. Tem uma imagem aqui. Essa é o resultado dos limites transformantes. Bacana, né? Pelo livro aqui... Se essas falhas acontecem sem limite, teoricamente, até onde essa falha de Sandras poderia ir? Então, pelo que eu tô lendo aqui, que eu li, elas vão, as placas em si vão se encostando todo ano 5 centímetros, meio que elas vão se juntando, se destruindo lá a quantidades bem pequenininha, porque é muito tempo para criar uma fissura grande, né? Eu trouxe até uma outra análise aqui, ó. Isso é uma boa pergunta que você fez. A gente tem aqui, ó, você pegou no meu livro também. A gente tem a fissura aqui, onde ela estava? Ela estava aqui, né, 10 milhões de anos atrás. Hoje, ela já está andando. Então, assim, é muito tempo, vai precisar de muito tempo para que essa fissura comece a mudar de lugar, né? Mas elas vão fazendo esse contato sempre. Certo? Certo. Muito bom. Deixa eu ver, a gente tem tempo? Tá no tempo? É 2 horas, né? Ixi, tem mais coisinhas aqui. Acelerar um pouquinho. Bom, aqui eu trouxe um pouco da dinâmica interna da Terra. Aí na próxima aula eu vou começar sobre a dinâmica externa da Terra, para a gente fechar essa primeira parte. Mas vamos lá. Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis pelos agentes modificadores do relevo originado no interior da Terra, né? Então, a gente tem alguns agentes que vai também transformar, que são agentes internos do planeta, que vai transformar o relevo e as paisagens do lado de fora, aqui que a gente vê. Então, a gente tem o tectonismo, que é todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Então, tem a ver mais com abalos sísmicos, essas condições das placas tectônicas, tudo isso vai modificando, né? Erupção de vulcões e tremores, tudo isso vai modificando
as paisagens. A gente tem os movimentos epirogenéticos. Epirogenéticos? Tá escrito errado, tá? É epirogênicos. Epirogênicos. Eu vou corrigir. São movimentos verticais que provocam rebaixamento ou surgimento da crosta terrestre. Ocorrem em áreas mais estáveis, mas alteram as fisionomias do relevo das regiões afetadas por esses movimentos. Então, o que seria isso, mais ou menos? Seria, por exemplo, tipo, aumento do nível do mar. Aconteceu um movimento epirogênico. Isso, epirogênico. Que mais? Além do movimento do nível do mar, você tem aqui também, deixa eu ver. Geralmente tem a ver com o mar, né? Então, a elevação do mar, por exemplo, o mar, ele vai chegar, aumenta o nível do mar também devido ao degelo das calotas, mas por causa desses movimentos internos, você também tem essas instabilidades do mar, que aumentam os seus níveis e acaba invadindo aí a crosta terrestre. Esse movimento é mais lento, tá? E o próximo aqui é o movimento orogênicos. Esses movimentos são os que dão origem às montanhas. Eu coloquei aí também. Coloquei. Deixa eu só achar minha anotação aqui. Aqui. Ó, antes de eu falar do orogênicos, os movimentos epirogênicos, eles são movimentos lentos e verticais. Então, você tem o que? Tem as placas tectônicas se movimentando para cima. Então, para cima ou para baixo. Então, o movimento dela para cima, você tem aí um aumento do nível do mar. Para baixo, você tem uma diminuição. Claro, isso não acontece do nada. Isso vai aumentando a cada tempo que vai. Aí, o movimento de orogênicos é um movimento mais lento e horizontal. Você tem um distanciamento da placa e você encosta ela de novo. E aí você pode encostar essas placas com mais pressão. Aí você tem aqui o dobramento e os falhamentos. Você abre e você encosta essas placas, tá? Esse é o movimento orogênicos. Aí eu trouxe aqui os dobramentos, né? Que eu falei dos orogênicos. Que é essa coisa da pressão interna. A pressão vem, aqui a gente tem a crosta normal, né? Aí, nesse caso, você tem uma pressão vinda desse lado, né? E acaba transformando num dobramento. Aqui você tem, tanto de um lado quanto o outro, você tem esse dobramento aqui. Você tem esse dobramento aqui que uma das crostas, ela excede, não aguenta e acaba subindo para cima, né? E aqui outros tipos de dobramentos também, né? Esses aqui não consigo... É mais ou menos isso. Esses são pressões agidas entre as crostas que vão dar esses dobramentos. Né? Certo, gente? Certo. Sim. Aí eu trouxe os falhamentos também, que é aí dos movimentos Ai, eu sempre esqueço esse nome. Cadê? Orogênicos. Então, aqui os tipos de falha. As falhas, elas vão vir com esses aspectos, assim, de essas pressões. Elas podem dobrar, pode quebrar. E aí depende muito da pressão, né? Do impacto e tudo. Mas aqui a gente tem a falha normal, né? Que aí ela se distancia e ela tende a cair aqui, criando esse degrau aqui. Tem a inversa, que é do lado contrário, que o degrau, em vez de descer, ele sobe, né? Aqui. E aqui tem os deslizamentos, que é esse movimento horizontal das placas, certo?
tá? Eu deixei essa tabela aqui para vocês anotarem bem e tal. Não tem muito o que falar. Opa! Certo? Aí, além disso, tem o Hortz, né? Que aí são essa formação dessas fissuras aqui mais íngremes do que as laterais. A diferença é essa. Ó, também um outro Horst, que é um tipo de falhamento também. E o Graben também é outro falhamento, que aí a gente tem aqui o distanciamento dessa falha aqui, ela vai descer. Então, ela vai ser mais baixa do que essas áreas aqui. Certo? Essas áreas aqui são rebaixadas, as aqui já são mais íngremes. É um tipo de falha também. Certo? Certo. Tarde. Beleza. Bom, agora... Tá tudo bem? Sim. Então, Os eu acho Hortz que era o Ruiz. Oi. Tá. são tipo os vales? É o quê? Eu tô vendo aqui uma imagem aqui no Google. E tá mostrando, tipo, o perfil da longitude de um vale. Isso. Tipo, essa imagem. Só que um vale. Aí tem os rios, as margens e as vertentes. Aí como fica aqui? Eu não... Como que assim? Como que imagem? Pera, eu vou mandar no grupinho. Acho que... Manda lá. Tati, Oi. eu acho que é o Luiz que tá mandando aqui no chat, ele tá pedindo a palavra-chave para poder fazer a chamada. Ah, sim. Como é que eu faço isso? Eu não sei. Você tem que falar Porque uma só fala palavra. qualquer palavra. Ah, uma palavra-chave para vocês que estão ouvindo? Isso. Isso aí. Vou pensar aqui. Não sei. Palavras-chave são difíceis. Rio. Rochas. Essa é a nossa palavra. Rochas? Isso. Rochas? É. Rochas. Falando sobre isso. Você mandou lá? Mandei. Deixa eu ver. Isso aqui é um perfil longitudinal. Tá. Isso aqui você quer me mostrar o quê? Como que ficaria aqui? Esse caso aqui, a gente tem um problema de... Um problema, na verdade. Mas é uma dinâmica externa da Terra. Aqui, essa rocha, essas montanhas aqui que eu vou chamar, ela sofreu uma erosão aqui, física, que criou esse vale, que é um vale isso daqui, né? E o rio tá passando. Então, aqui é uma erosão fluvial. Não, fluvial, entendeu? É o tema da nossa aula que vem. Não tem, tá. Não tem muito a ver com isso agora. Porque aqui é uma... Você procurou com o nome, foi? Sim, eu tava pesquisando o Horst, aí apareceu isso aqui. Aí o quê? Então, eu acho que assim, pelo que eu tô vendo, parece que é mais um problema de erosão fluvial. Não parece muito o Hortz, não, porque geralmente o Hortz, ele tem não são vales, né? São essas deformações assim, bem degrau, assim, bem esquisita. Mas aí eu posso pesquisar direito e eu vou trazer na próxima aula, com certeza. Essa imagem eu vou guardar. Vou usar no meu slide, com certeza. Mas assim, eu acho que é uma erosão fluvial, tá? Não é um Hortz, não. Beleza. Tati, Oi. você vai disponibilizar os slides no Google ou no Drive do cursinho? Claro. Irei. Já vou tentar. Mas antes, deixa eu terminar, mas que hoje vai acabar. Meu Deus, foi tão rápido. Ó, o vulcanismo também é um agente que vai modificar as nossas paisagens, certo? Vulcanismo porque vem de vulcões mesmo. Aí eu trouxe aqui a imagem que vai mostrar os detritos que sobram depois dessa ação vulcânica. Então, a gente tem aqui as camadas sedimentares, também formada o desgaste dessa rocha magmática aí, tudo. Você tem aqui os cones de cinzas, que aí essas cinzas são tão densas que formam os cones, que também vai modificar a paisagem, certo?
as larvas vão virar como que é? O nome das rochas? Rochas cadê? Magmáticas, né? Então, aí tudo isso vai modificar. Essa imagem eu trouxe para vocês verem aqui a transformação, certo? Alguma dúvida? O vulcanismo é fácil, porque a gente sempre vê. Aí eu trouxe aqui também umas informações sobre círculo de fogo, né? A gente tá falando de vulcão. Então a gente vai analisar aqui rapidinho. Círculo de fogo. Aqui são os limites, né? Entre os limites das placas, a gente sempre tem aqui um círculo de fogo, que é o quê? É onde você pode ter uma erupção, ou pelo menos ação magmática interna. Né? Nossa, ainda bem que no Brasil não tem isso. Ainda bem, mas do ladinho tem, ó. Droga. Mas assim, eles são calmos, eles estão bem calmos aqui. Né? Aí aqui você tem os africanos, né? E aqui são os que estão espalhados. Isso não quer dizer que aqui a gente tenha um vulcão. Isso quer dizer que, assim, existe uma ação magmática concentrada nesses lugares, né? Então não quer dizer que todos esses pontos aqui em azul a gente tem vários vulcões. Não é isso. Quer dizer que as forças magmáticas elas são mais intensas nesses lugares, né? Isso que quer dizer. O que mais que eu preciso falar disso daí? Não tem muito. Aí, esses círculos acontecem aí nos limites das placas, certo? Geralmente no vestibular não pede tanta coisa não, mas é bom falar. Sempre nos limites, ó. E aí, onde você tem mais pontos aqui, por exemplo, você tem essas grandes ações do magma internamente. Você tem umas pressões magmáticas maiores. Aí, aqui eu pouquinho sobre motos e sísmicos, né? Que também é por causa das placas tectônicas, né? O que mais aqui? Aí a gente tem aqui os limites, né, das placas. Eita, os limites das placas. E aí, geralmente, os limites é onde acontece terremoto, por causa da fissura entre elas de forma horizontal. Lembra lá que eu mostrei antes e tal? Ali tem terremoto no San Andreas, né, na Califórnia. Ali tem terremoto, porque elas vão ficar se tocando ali, se desgastando. Eu coloquei uma anotação aqui, né? Os terremotos são causados por rupturas das rochas provocadas por acomodações geológicas de camadas internas da Terra e pela movimentação das placas tectônicas, que produzem ondas vibratórias que se espalham em várias direções. Né? Os pontos que se originam recebem o nome de centro ou foco. O epicentro é onde o terremoto é sentido com mais intensidade e a intensidade é medida pelo sismógrafo, seguido a escala Richter, de escala de 1 a 10 de intensidade. Opa! E aqui eu coloquei para terminar os principais cinturões sísmicos, né, que é o cinturão de fogo do Atlântico e do Pacífico, mais o cinturão transasiático, que aí tem o Himalaia e o Mediterrâneo. É isso, pessoas. Mais ou menos isso que eu queria falar sobre terremoto e sobre abalos sísmicos. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu coloquei aqui, ó. Os abalos sísmicos e erupções vulcânicas que ocorrem no fundo do oceano pode transformar as ondas as pequenas ondas em ondas gigantes, que são chamados tsunamis. Então, os abalos sísmicos, os tsunamis derivam dos abalos sísmicos, certo? Certo, gente? Então, gente, assim, como a Tati vai colocar o conteúdo lá no Certo. de aula, aí lá dá para interagir também mandando as perguntas. E toda vez que vocês mandam uma pergunta, como ela é a professora da turma, ela recebe uma notificação para depois estar meio que retornando para vocês, entendeu? Beleza. Então, gente, é isso. Alguma dúvida assim? Não. Não? Então, qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou subir. Muito boa a aula. Oh, valeu.
que ia perguntar isso agora, se foi ruim, não sei. Né? Não, foi bom, só que a gente ainda prefere presencial, né? Ah, presencial é outra Verdade. coisa, até eu também, né? Mas aí, Saudades. por enquanto, vamos ficar assim, né? É melhor assim do Pela que segurança. pela segurança, exatamente. Espero que vocês fiquem bem, sem ansiedade. Estudem nesse período de como que é? Que a gente tá Coronavírus. Quarentena. em quarentena de coronavírus. E estudem, né? Aproveitem para estudar, sei lá, aprender inglês, outra língua rapidamente, para poder sobreviver à quarentena e não ter ansiedade. Eu vou subir o slide lá no Classroom. Talvez essa semana eu vou passar uma atividade, que eu estou fazendo a lista. Talvez não, eu vou fazer sim, porque eu não tenho muita coisa para fazer. Então eu vou fazer listas para vocês. Olha só que maravilha. Aí eu vou postar lá e vou avisar no grupo pra vocês, tá bom? Beleza. E aí, tipo assim, sempre, eu acho que eu não sei que eu tinha pedido pra eu avisar, que é pra vocês sempre olharem as caixas de mensagem de vocês, pra aceitarem os negócios lá. O e-mail? Os convites Nossa, e tudo mais. a cada entendeu? 30 minutos antes de acabar a aula, tá lá, eu mandando mensagem no e-mail lá. Próxima aula, tal. Então, tá tudo integrado. E para É vocês isso. aceitarem a participação de vocês na turma do sala de aula, entendeu? Isso, E é isso foi aí. mandado um e-mail para vocês, tem o código de turma, tem Eu mando diversas print. maneiras de vocês entrarem. Aceitem o convite na sala de Geografia 2. Eu Beleza? vou deixar os materiais aqui. Tá riscando a minha tela aqui. Tati, Oh. eu vou retomar o controle aqui para poder cortar o vídeo, tá Precisa da bom? Catarina, Tá bom, essa burra. gente. Aí logo, Tá ali já tá até na sala de aula também, eu vou só fechar para poder cortar o vídeo, né, para poder depois subir para as redes. Beleza. E aí eu já vou meio que já entrem na sala de novo com o mesmo link, com o link continua o mesmo, tá bom? Tá, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado você. Tchau. Muito boa aula, hein? Boa sorte, mais. coronavírus tá Tchau. perigoso. Tchau.